Alexandre de Moraes, hein? O caso é grave mesmo ou é só espuma? Bom, gente, vamos por partes. O que a Folha mostrou é sério, sim. Os jornalistas tiveram acesso a mensagens mostrando que assistentes do Moraes no Supremo pediam por baixo dos panos pro pessoal de combate à desinformação do TSE relatórios sobre os bolsonaristas que o ministro queria punir. Eram dados públicos tirados das redes, mas a questão não é essa. O problema é que o ministro decidia primeiro quem ele queria punir, encomendava os relatórios para essa equipe dele no TSE. A primeira reação, tanto da imprensa quanto do próprio STF, foi exatamente dizer isso. Não, o rito das ordens do Alexandre de Moraes foi absolutamente normal. Isso é um desvio de finalidade. Não é exatamente isso que estava sendo criticado nas ordens do Alexandre de Moraes. O cara mandou usar a criatividade para arrumar pelo em ovo, para arrumar crime, por exemplo, na investigação da Revista Oeste. E o cara falou, pô, mas não tem nada. Aí o outro, a CEFA lá do Alexandre de Moraes, fala, não, usa a sua criatividade, você sabe como é que o chefe é. Tem alguma coisa, se não tiver, usa a criatividade. E você mandar produzir prova contra adversário político. Da mesma forma foi feito contra o Paulo Figueiredo, da mesma forma foi feito contra o Constantino, foi feito contra mim. Arrumar algum tipo de criatividade para estabelecer algum crime. Aquilo que o Stalin falou, né? Me arrume o homem que eu acho crime. O assecla do Stalin, aliás, como a assecla do Alexandre de Moraes, dois carecas ditadores. Então, esse desvio de finalidade do STF e da imprensa caiu por terra com outra reportagem da Folha dizendo que um brother lá da polícia eventualmente arrumou o jeito de colocar coisas sobre a segurança do Alexandre de Moraes. Ou seja, nem rito foi respeitado, mas o principal, o fundamental é, a denúncia não é sobre rito especificamente. O rito é outra coisa que também foi ultrapassada pelo Alexandre de Moraes. A denúncia é produzir provas contra eventuais adversários do regime para criativamente criar crimes que não existiam. Agora, por que isso é tão chovendo molhado? Há 5 anos que a gente está falando que não existe crime de fake news, não existe crime de discurso de ódio, que esses inquéritos são ilegais, que essas tipificações criminais não existem no Código Penal, é simplesmente para colocar crime de opinião e colocar gente como Paulo, como Constantino, na cadeia, ou censurado, ou desmonetizá-los, ou desmonetizar a própria Revista Oeste. Por que a imprensa está falando isso agora? Porque ela tá percebendo que tá ficando feio pra ela mesma. Entendeu? Tá ficando horrível pra ela mesma. Ela pode ser censurada. O Alexandre de Moraes, ontem mesmo, ameaçou de maneira ostensiva a própria grande imprensa. A grande imprensa que construiu a verdade democrática desse país, agora tá se voltando às fake news. Ou seja, é ele, Alexandre de Moraes, dizendo, se vocês continuarem com isso, eu boto vocês também na cadeia. Eu elimino vocês. Eu jogo vocês como fabricante de fake news. A grande pergunta é, a imprensa, a OAB, o Estado, o mundo jurídico vai tolerar? O Alexandre de Moraes agora é dono do Brasil? É ele que decide o que é verdade ou não? Quando era contra bolsonarista, quando era contra direitista, contra conservador, sim. Mas o cara, a questão da ditadura é essa. A megalomania do sujeito tá chegando num nível exorbitante. Os seus pares até agora estão protegendo. Até porque, e ele bem disse isso a respeito da PGR, a respeito do plenário, olha, todas as minhas decisões foram embasadas pela PGR e pelo STF. Agora a gente não sabe. Eu acho que eu sei. A gente não sabe se o STF sabia que ele mandava produzir prova contra adversário do regime. Então chegou um ponto nevrálgico dessa questão dessa ditadura, desse imbróglio, que a própria imprensa, grande mídia, tô falando de grande mídia, de Rede Globo, de Folha de São Paulo, é por isso que a Malu Gaspar tá falando realmente, aí não dá. A própria grande mídia pode ser vítima de uma ditadura. E é isso, Marco Antônio, que a gente falava desde o início. Ditadura e censura não tem ombro. Eles começam utilizando-se, e utilizou-se perfeitamente, da Rede Globo, da Folha de São Paulo, da grande mídia, para estabelecer o regime. Mas depois que essas pessoas ficam inúteis para o regime, eles tiram. O Alexandre de Moraes quer tirar a Folha de São Paulo da onda. Agora, a questão é a Folha de São Paulo que vai cair? Ou é o regime que vai tirar o Alexandre de Moraes para tentar permanecer ditatorial com um aspecto de pseudo-democracia para dizer o ditador é o Alexandre? Isso é mentira. Os ditadores são todos os ministros do STF. Aí sim, o Alexandre de Moraes tem razão. Ditadores também é a PGR que anuiu com os irmãos do Alexandre. Aí sim o Alexandre de Moraes tem razão. Então qual é a solução? Tirar todo mundo? Nesse momento não dá. Nesse momento o que a gente pode fazer é, mais uma vez, pedir o impeachment do ministro abusador Alexandre de Moraes para que haja um freio de arrumação, para que se depois possa estabelecer-se uma ampla reforma do judiciário para que nunca mais a gente tenha um Supremo Tribunal inquisitorial e ditatorial no país.